agora falaremos sobre os requisitos da tutela provisória previstos no artigo 300 do CPC atual. Esses requisitos são primordiais para nós, defensores públicos, operadores do direito. Por quê? Na petição inicial, deverá ser aberto um tópico específico para cada um deles. Porque o juiz, ao analisar a tutela de urgência requerida, ele vai analisar requisito por requisito de acordo com o caso concreto dado. O primeiro requisito seria agora a probabilidade do direito, que na terminologia antiga seria o fumus boni uris. Já o segundo requisito seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que na terminologia antiga ou latina seria o famoso periculum in mora. Pessoal, prefiram a utilização desse termo específico do artigo 300 do CPC, probabilidade do direito, ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por quê? Porque termos latinos, os nossos assistidos, necessitam de quê? De terminologias mais simples. Porque o assistido, ao analisar nossa petição, que ele vai ler também no processo, ele necessita de saber a terminologia. E para que nós aproximamos da terminologia dos nossos assistidos, devemos evitar termos latinos como periculum in mora e fumus boni uris, e adotar, sim, a terminologia estabelecida pelo artigo 300 do CPC, para sermos mais técnicos e com maior acesso para os nossos assistidos às nossas petições. Daí fica a dica de evitar a utilização dos termos latinos periculum in mora e fumus boni uris. E aí, pessoal, antes de entrar nesses requisitos propriamente dito, vamos falar sobre as espécies. As espécies de tutela provisória seriam a tutela cautelar, que visa assegurar o resultado útil do processo, sob fundamento de que o processo precisa produzir resultados úteis. Exemplo prático que a gente vê na defensoria é no exemplo da cautelar de separação de corpos, numa ação de divórcio. A gente requer que haja separação de corpos para que haja a possibilidade da divisão do bem comum do casal. Esse é um exemplo muito emblemático da defensoria pública. Já a tutela antecipada ou satisfativa, ela garante ao requerente a imediata concessão do direito pleiteado, em decorrência de uma situação de perigo iminente, que é o perigo da demora, que seria autorizado somente ao final do processo. Nesse caso, trago aqui um exemplo lá de Barra do Garça, no qual na semana passada conseguimos a concessão de uma UTI para um adolescente que tinha problema de aneurisma. Então, quer dizer, a satisfação nesse caso deve ser de imediato, porque se não houver a concessão da tutela naquele momento, poderá gerar o óbito do adolescente naquele caso, trazido aqui de Barra do Garças. Agora, adentrando aos requisitos, o primeiro deles seria a probabilidade do direito, que na terminologia latina seria o fumus boni uris. A probabilidade do direito é a demonstração do direito alegado pelo autor de forma plausível, evidenciando a probabilidade de seu direito em um momento de cognição sumária. Nesse caso, como que a gente analisa isso? Com a plausibilidade de prova, ou seja, o conjunto probatório do caso concreto que a gente vai analisar. Quais são as provas que nós temos que levam à probabilidade, ou seja, a plausibilidade do nosso direito? Então a gente vai ter que, nesse tópico específico da nossa petição, teremos que analisar quais seriam as provas que nós temos que embasam o nosso direito. E aí a gente vai utilizar, portanto, das provas que a gente tem naquele momento. Já o perigo da demora, ou risco ao resultado útil do processo, também conhecido por risco ao resultado útil do processo, ocorre nos casos em que a parte não pode aguardar o lapso temporal processual com receio de prejuízo ao seu direito material para assegurar a efetividade da decisão de mérito. Nesse caso, teremos que trabalhar na petição nesse tópico, abordando o quê? Abordando que, se não houver a concessão da tutela naquele momento processual,
poderá haver um prejuízo ao bem da vida pleiteado naquela tutela. E aí, isso vai ter que ser pormenorizado pelo nós, operadores jurídicos, de forma que a gente estabeleça isso no caso concreto, que é muito importante. Então, portanto, a junção desses dois requisitos, são requisitos cumulativos. E sem a presença de um deles, poderá haver o quê? Poderá haver a não concessão da tutela, que é o que a gente visa combater aqui. Então, por isso, eu sugeriria a vocês que trabalhem cada tópico desse em um parágrafo e estabeleçam as opções do caso concreto que você tem, para que possa haver o quê? Que o juiz possa analisar isso ao fazer a decisão dessa tutela provisória. Pessoal, como requisito negativo, que a gente abordou de forma superficial anteriormente, temos o requisito negativo ou seja, a ausência de irreversibilidade da decisão, ou seja, a decisão deve poder ser alterada no curso do processo sem prejuízo concreto. Nesse caso, pessoal, esse requisito, como eu disse anteriormente, ele não é definitivo e estanque. Existem algumas exceções. Aliás, há uma exceção. Em alguns casos em que se permite o deferimento da tutela, mesmo quando a decisão possui efeitos irreversíveis. Como, por exemplo, no caso da fixação de alimentos provisórios, previsto no artigo 4º da Lei de Alimentos, que é a Lei 478 de 68. Nesse caso, concede-se os alimentos provisórios, eles são irrepetíveis. Ou seja, não há possibilidade da repetição deles. É um exemplo. E aí, pessoal, cito aqui também o enunciado 25 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que são enunciados muito importantes para nós, operadores do direito. Por quê? Porque o novo Código de Processo Civil, ele ainda não há uma jurisprudência consolidada nesse sentido. E aí nós vamos utilizar de alguns enunciados. E esses enunciados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados é um dos enunciados importantes. E esse enunciado 25, ele estabelece o seguinte: a vedação da concessão da tutela de urgência, cujos efeitos possam ser irreversíveis, previsto no artigo 300, parágrafo 3º do CPC, podem ser afastados, no caso concreto, com base na garantia do acesso à justiça. O exemplo, pessoal, emblemático disso, é um exemplo trazido pelo próprio dia a dia forense do defensor público. É o caso da determinação de fornecimento de medicamento de paciente que necessita do medicamento naquele momento. Nesse caso, diante da irreversibilidade desse provimento, você faz a ponderação entre o direito à saúde do paciente e o direito ao orçamento do Estado. E aí prevalece, no caso concreto, prepondera o direito à saúde de fornecimento de medicamento. Então a gente vai utilizar do princípio da ponderação de interesse ou da razoabilidade, que é a interpretação conforme a Constituição estabelecida pelo novo CPC. Ou seja, o novo Código de Processo Civil vai ser interpretado à luz da Constituição Federal, que nesse caso a gente vai interpretar utilizando-se do princípio da razoabilidade, do acesso à justiça, propiciando que nosso assistido consiga obter esse medicamento de forma provisória naquele momento processual. O caráter das tutelas pode ser dividido em dois aspectos. Pode ser antecedente ou incidental. Isso está previsto no artigo 294, parágrafo único do CPC. A tutela de caráter antecedente deve cumprir os requisitos, sendo necessário também o recolhimento das custas iniciais. É um procedimento urgentíssimo, no qual a petição inicial não precisa cumprir todos os requisitos do artigo 319 do atual CPC. Pessoal, esse procedimento da tutela provisória urgente, volta aí. Tem que falar tudo de novo.
Sentado, não dou conta. Agora... Pensou? Agora vamos abordar acerca do caráter das tutelas. Primeiramente, temos a tutela provisória antecedente. Volta de novo. Tem que voltar naquele slide lá do... Só voltar no slide. Espera aí só. As tutelas, a tutela de urgência pode ser antecedente ou pode ser incidental. A antecedente, pessoal, ela deve cumprir os requisitos, sendo necessário o recolhimento das custas iniciais. É um procedimento urgentíssimo, no qual a petição inicial não precisa cumprir todos os seus requisitos do artigo 319 do CPC. Pessoal, esse caráter antecedente, que ela é dada antes de iniciar o processo. Já o caráter incidental, ele a tutela vai ser requerida ao longo do processo, requerendo por meio de petição no curso do processo, a qualquer momento. E aí, a gente entra na análise. Cara, eu acho que eu vou querer cortar. Peraí, só um pouquinho. Vou querer cortar esse slide aqui, ó. Senão vai gerar uma... Agora nós vamos abordar um aspecto do novo CPC que foi duramente alterado, é uma novidade da tutela provisória de urgência antecipada de caráter antecedente, previstas entre os artigos 303 e 304 do novo CPC. Esse procedimento é um procedimento muito peculiar, que vai necessitar uma análise pormenorizada por nós, operadores do direito. Por quê? Porque ele vai ser utilizado em hipóteses remotas, em casos em que a urgência seja exacerbada. E aí, vou abordar esse procedimento e depois vou exemplificar com um exemplo prático trazido da Defensoria Pública, para que vocês entendam a utilização prática desse novo instituto trazido pelo novo CPC. Primeiramente, haverá a petição requerendo a tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, exposição da lide, do direito que se busca e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Mesmo em caráter antecedente, nesse caso, deverá ser atribuído o valor da causa e deverá haver recolhimento de custos iniciais ou haver o requerimento de justiça gratuita. Pessoal, nesse caso, os requisitos do artigo 319 do CPC da petição inicial, eles serão vistos de forma mais sumarizada, ou seja, de uma forma mais breve. Por quê? Porque você não necessitará preencher todos aqueles requisitos previstos no artigo 319. E aí agora, você tão somente necessitará que a petição indique o pedido, requeira a tutela antecipada, indique o pedido de tutela final e exponha a lide, o direito que se busca e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vocês percebam que esses requisitos trazidos pelo esse novo instituto são mais sumários, mais singelos que os requisitos trazidos pelo artigo 319 do CPC. E aí, após o deferimento dessa tutela, o autor será intimado para aditá-la, não incidindo novas custas processuais. Esse procedimento do aditamento, ele está previsto no artigo 303, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC. Ou seja, o autor deverá aditar a petição inicial com complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final em 15 dias ou outro prazo maior que o juiz
fixar. Após o seu deferimento, o autor será intimado... Se não tiver correta a peça, deverá ser emendada no prazo de 5 dias. E isso está previsto no artigo 303, parágrafo 6º do CPC. Nesse caso, pessoal, a decisão que não for objeto de recurso, ela se tornará estável, que é o termo trazido por esse novo instituto, que é diferente de coisa julgada. Então, nesse caso, se não houver recurso, a decisão se tornará estável. E o que seria essa estabilização? A estabilização cria o quê? Uma segurança jurídica ao favorecido. O direito de recurso cria segurança jurídica ao desfavorecido com sua decisão também. Se a parte não recorrer à decisão da tutela antecedente, o processo será extinto e por isso a decisão se tornará estável. Mas a parte demandada ainda possui o prazo de 2 anos para rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada. Aí discute-se qual seria o significado do respectivo recurso. Seria tão somente o agravo de instrumento, a ferramenta processual adequada para fazer esse questionamento, englobada nesse termo, ou englobaria qualquer outra manifestação contrária da parte adversária, como por exemplo a contestação, um pedido de reconsideração. E aí a doutrina se debate sobre isso e prevalece no âmbito doutrinário e jurisprudencial que esse termo respectivo recurso não englobaria somente o agravo de instrumento, mas seria num sentido amplo, englobando qualquer manifestação contrária de questionamento da parte contrária. E aí, a gente cita aqui o enunciado 28 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, que diz que nesse caso, volta lá. Okay. Voltando ao slide respectivo recurso. Pode seguir. Mas qual é o significado da expressão respectivo recurso previsto no artigo 304 do CPC? A doutrina majoritária defende que a expressão respectivo recurso se enquadra qualquer manifestação contrária interposta pelo réu, quer seja petição intermediária ou contestação, agravo, embargos ou até mesmo pedido de reconsideração, seria capaz de evitar a estabilização da tutela antecipada antecedente, tornando-se necessário o aditamento da petição inicial sumarizada. Alega-se que o CPC não foi técnico na escolha da expressão. Mas vale citar entendimento de forma contrária que o respectivo recurso seria entendido tão somente no aspecto técnico, seria tão somente o agravo de instrumento, que é o enunciado 28 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Esse enunciado 28 diz o seguinte: admitido o recurso interposto na forma do artigo 304 do CPC 2015, converte-se o rito antecedente em principal para apreciação definitiva do mérito da causa, independentemente do provimento ou não do referido recurso. Aí leia-se que esse entendimento minoritário desse enunciado diz que esse respectivo recurso englobaria tão somente o aspecto do agravo de instrumento e não aquelas outras manifestações que eu disse. Mas esse é um debate que vamos aguardar o que os tribunais superiores vão decidir sobre isso. Mas esse é o debate que está sendo travado. E a caução? Como que ficou essa questão da caução na tutela provisória, pessoal? Nós temos o artigo 300, parágrafo 1º do CPC, que diz que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir a caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. E aí, o CPC atual, então, previu o procedimento de deferimento da tutela vinculado ao oferecimento de caução,
como forma da parte autora dar maiores elementos para o seu deferimento. Seria dispensado, nesse caso, a caução somente na hipótese, pessoal, da parte ser hipossuficiente, porque como nós, defensores públicos, poderíamos obter a tutela exigindo caução dos nossos assistidos. Eles não têm condição financeira, portanto, o CPC atual, ele trouxe o quê? Ele trouxe um entendimento de possibilitar que a tutela provisória seja deferida independentemente de caução, se a parte for hipossuficiente. Pessoal, agora voltando ao exemplo da tutela provisória antecipada. Agora, parei. Deixa eu... Aí eu falar assim, após o debate sobre o respectivo recurso, vou exemplificar. Aí eu começo, entendeu? Tá valendo. Após o debate sobre o que significa o respectivo recurso, o slide agora é correto. Vamos embora. Então, voltando à tutela provisória, de urgência, antecipada, antecedente, eu vou citar agora um exemplo prático de como nós, defensores, operadores jurídicos, podemos utilizar desse procedimento inovador trazido pelo novo CPC. O exemplo eu extraio aqui da seguinte forma. Nós temos de entrar com um pedido na data de hoje para que o estudante que não concluiu o ensino médio consiga entrar na universidade na sexta-feira. Ou seja, o último prazo que ele tem para ingressar, fazer a matrícula na Universidade Federal lá de Mato Grosso, lá de Barra do Garça, por exemplo, é na sexta-feira. Só que o certificado de conclusão do ensino médio dele só vai ser concedido na outra semana. O que eu, defensor público, faria nesse caso? Entraria com um pedido de tutela normal, provisória de urgência antecipada normal, ou não? Eu deveria utilizar, nesse caso, do procedimento da tutela provisória de urgência antecipada antecedente. Por quê? Porque nós não temos prova da conclusão do ensino médio. E aí a gente poderia ingressar com esse procedimento e aí aguardar o prazo de 15 dias para a juntada do procedimento, do certificado de conclusão do ensino médio. E aí, nesse exemplo emblemático aí que a gente utiliza muito na Defensoria Pública, poderia sim ser utilizado esse procedimento inovador trazido pelo novo CPC. Então eu já utilizei isso, na verdade, no caso envolvendo a Unemat, que havia o prazo para a matrícula, mas não havia o certificado de conclusão do ensino médio, e aí a gente poderia utilizar esse procedimento sim. E aí é um exemplo prático da importância desse instituto para o nosso dia a dia. Agora, passo a analisar com vocês o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Que esse procedimento está previsto entre os artigos 305 a 310 do Código de Processo Civil. Ou seja, uma vez efetivada a tutela cautelar, deverá ser realizado o pedido principal no prazo de 30 dias. Ou seja, isso ocorre nos mesmos autos. O pedido principal poderá ser requerido conjuntamente com o pedido cautelar, o que é mais viável se fazer, a não ser em caso de extrema urgência. A tutela cautelar, nesse caso, ela perderá sua eficácia em algumas hipóteses trazidas pelo artigo 309 do CPC. Primeira delas, se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, ou não efetivar a tutela no prazo de 30 dias. E também, no caso do juiz julgar improcedente o pedido principal ou extinguir o processo sem resolução do mérito. E aí, pessoal, a gente analisa aqui o artigo 310 do CPC, que é o último artigo desse procedimento cautelar específico aí. Ou seja, uma vez deferido o pedido cautelar,
isso não impedirá que a parte ofereça o pedido principal, salvo em duas hipóteses, que é o caso de decadência ou de prescrição. No caso da decadência ou da prescrição, haverá coisa julgada material, cautelar, que impedirá que haja propositura de ação principal. Então essas são as duas exceções trazidas pelo artigo 310. E basicamente isso, conseguimos vencer a análise de mais esse procedimento. E agora, passamos ao último tópico da nossa intervenção aqui, que é a tutela da evidência, que é mais uma novidade trazida pelo CPC, que trouxe a redação do artigo 311, porque trata-se de uma tutela provisória de natureza satisfativa, porém, sendo desnecessária da demonstração do perigo da demora, bastando verificar o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no artigo 311 do CPC para sua incidência. Ela será, a tutela de evidência, sempre requerida em caráter incidental. E após a contestação, ela ou seja, ela deverá ser requerida sempre em caráter incidental, ou seja, após a contestação, ressalvados os casos dos incisos 2º e 3º, que prevê a possibilidade de liminar. Isso está previsto, pessoal, no parágrafo único do artigo 311. Então, as hipóteses dos incisos 2º e 3º do artigo 311 possibilitam a concessão de liminar. Pessoal, na tutela de evidência, busca-se conceder um direito incontroverso da parte. E aí, agora, analisaremos as possibilidades de tutela de evidência de forma pormenorizada, uma a uma, e passaremos a analisar a primeira delas. A primeira hipótese de concessão da tutela de evidência é quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Nesse caso, impõe uma sanção à parte demandada que exerce seu direito de defesa de forma a procrastinar o feito ou de forma abusiva. É incabível a sua concessão antes de a formação do contraditório, em razão de o fato concessório se estabelecer ante a atitude da parte requerida. Ou seja, para que haja concessão da tutela de evidência, no caso do inciso 1º, há necessidade de que haja a contestação, ou seja, a peça defensiva pela parte requerida. E aí, se ficar caracterizado o manifesto propósito protelatório da parte ou o abuso do direito, aí o juiz poderá conceder a tutela de evidência sem necessidade do preenchimento do requisito do perigo da demora. Então é um requisito mais objetivo que possibilita que nós, operadores do direito, consigamos a tutela da evidência de forma a melhor conseguir o direito de imediato da parte. E aí, trago um exemplo aqui emblemático para vocês do enunciado 34 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que considera-se abusiva a defesa da administração pública sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação vinculante firmado no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado de manifestação, parecer ou súmula administrativa, salvo se demonstrar a inexistência de distinção ou da necessidade de superação do entendimento. Nesse caso, pessoal, se houver alguma súmula da própria administração, por exemplo, vamos requerer o auxílio-doença para uma parte da Defensoria Pública, por exemplo. Nesse caso de auxílio-doença, a parte está com um problema de saúde de câncer. E aí há uma súmula do INSS que preceitua que em casos de câncer há manifesto impossibilidade de trabalho da parte. E aí a administração vai e faz uma contestação de forma a contrariar essa própria súmula. Nesse caso, pessoal, o juiz verificando que há uma forma procrastinatória de atuação do INSS no caso, o que o juiz vai fazer? Vai conceder a tutela de evidência com base no inciso 1º. E esse enunciado aí traz um exemplo emblemático de como a gente pode utilizar isso aí.
E aí, pessoal, outra discussão é se esse inciso primeiro seria uma forma de interpretação exaustiva ou seria exemplificativa. E aí já há outro enunciado que estabelece que esse inciso seria interpretado de forma ampliativa. E aí eu vou precisar dar um stop aqui para eu falar um outro enunciado. Ok. Agora, iremos analisar o artigo 311, inciso 2º do CPC, que é a segunda hipótese de cabimento da tutela da evidência. A tutela da evidência também será cabível quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Nesse caso específico, o juiz pode conceder a tutela de evidência em caráter liminar. Para a sua concessão, nesse inciso 2º, deve estar presente ambos os requisitos do inciso, ou seja, prova documental forte, mais tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Esse julgamento de casos repetitivos, pessoal, é uma novidade da reforma, do novo CPC, que está previsto no artigo 928 do CPC atual, que estabelece que considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em inciso primeiro, incidente de resolução de demandas repetitivas, inciso segundo, em recurso especial e extraordinários repetitivos. Então, esse inciso segundo traz essa junção, então, que você vai ter que analisar a prova documental forte, mas haver um julgamento de caso repetitivo ou de súmula vinculante. Pessoal, e aí a gente questiona, esse inciso segundo deve ser interpretado de forma restrita ou ampliativa? E aí, o entendimento, pessoal, que vem prevalecendo é que esse inciso segundo deve ser interpretado de forma ampliativa. Por quê? Porque isso a gente extrai da interpretação do enunciado dessa Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados. Na súmula 30, ela diz o seguinte, que é possível a concessão da tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 2º do CPC, quando a pretensão autorial estiver de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou com tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante, ou seja, naquelas previstas do artigo 927. E aí, o enunciado 31 diz, a concessão da tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 2º do CPC de 2015, independe do trânsito julgado da decisão paradigma. A gente percebe, então, a ampliação desse instituto do inciso 2º também quando houver causas de julgamento de controle abstrato do Supremo Tribunal Federal, que não é hipótese trazida pelo inciso 2º. Então nós vamos percebendo, olha só, que há esses enunciados que eu citei aqui na presente intervenção, são importantíssimos para nós, operadores de direito, termos ciência deles. Porque como não temos nada de concreto nos tribunais superiores sobre os novos CPC, a gente vai nos socorrer desses enunciados. E nesse caso da interpretação do inciso 2º, a gente busca, nesse enunciado 30, a interpretação ampliativa do inciso 2º, para abarcar a hipótese também de controle abstrato de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. E aí passamos a analisar agora a terceira hipótese de tutela de evidência, que é o caso de se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob a combinação de multa. Nesse caso, pessoal, é exclusivo para ações de depósito. E aí exige o quê? A prova documental escrita. E a exceção, pessoal, nesse caso, de não exigência de prova documental escrita, portanto, seria no caso de contrato de depósito miserável, que é o artigo 647, inciso 2º do Código Civil, no qual a prova documental pode se dar por meio de fotografias ou vídeos, por exemplo, E aí, o que seria esse depósito miserável? É um dos tipos de depósito necessário.
é aquele especificado no artigo 647, inciso 2º do Código Civil, que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, a inundação, naufrágio ou saque. Contudo, deve existir a prova documental em qualquer forma. E nesse caso, há a possibilidade de liminar sem o contraditório também. Então, o inciso 3º trata da hipótese do contrato de depósito, ou seja, concessão de tutela de evidência no caso de contrato de depósito. E aí, para finalizar a tutela de evidência, pessoal, a gente vai passar a analisar a quarta hipótese, que está prevista no artigo 311, inciso 4º, que fala o seguinte: a tutela de evidência também será concedida quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Nesse caso, necessita de prova documental pré-constituída pelo autor e o réu, além do réu, não apresentar prova que a desconsidere. Dessa forma, é incabível o seu deferimento antes da formação do contraditório. Também na quarta hipótese aqui, a gente percebe que, nesse caso, vai ser necessário que haja a manifestação do réu para que haja a formação do contraditório, para que nós possamos caracterizar ou não essa hipótese. Então, a tutela de evidência, pessoal, nessas quatro hipóteses aqui que eu trouxe para vocês, analisando literalmente e de forma pormenorizada, a gente percebe o seguinte: que essa tutela de evidência é mais uma forma, nós, operadores jurídicos, conseguimos a concessão de tutela provisória no caso concreto, de forma a não demonstrar o perigo in mora. Quer dizer, a gente excluindo esse requisito do perigo in mora, fica muito mais fácil a gente caracterizar uma dessas hipóteses para que a gente consiga a concessão dessa tutela de evidência. E aí, na hipótese do inciso 2º, a gente percebe que o operador jurídico vai ter que entender o entendimento dos casos repetitivos dos tribunais superiores. E nesse caso, vai ser necessário saber a jurisprudência, porque ao saber a jurisprudência dos tribunais superiores, a gente vai poder embasar um pedido de tutela provisória embasado no descumprimento de alguma decisão em recurso repetitivo, que é o caso do inciso 2º. E é isso que é importante para vocês saberem, a jurisprudência dos tribunais superiores, para que haja esse conhecimento a mais, possibilitando que a gente possa pedir a tutela de evidências sem a necessidade do preenchimento do requisito do perigo in mora. E aí, pessoal, pergunta-se: o rol do artigo 311 do CPC é taxativo? E a gente... O propósito do legislador prevê as hipóteses do artigo 311 é de fazer um rol taxativo, dado o caráter extremo da concessão da tutela da evidência baseada na probabilidade, na maioria dos casos, concedida antes do contraditório. Por isso é de se falar que a interpretação desse dispositivo deve ser feita de modo restritivo. Porém, pessoal, os enunciados 30 e 31 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados vem se posicionando de forma contrária a essa restrição. Então a gente vai vendo um posicionamento de elastecer as hipóteses, principalmente no inciso 2º. Porque no enunciado 30, como eu disse anteriormente, já há uma possibilidade de elastecer para a hipótese de quando a pretensão autoral do autor estiver de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle do Estado de constitucionalidade, que não é hipótese prevista no inciso. Então, apesar da literalidade dizer que deve ser lido de forma restrita, esses enunciados sinalizam que o melhor entendimento vai ser uma interpretação ampliativa. E aí basta a leitura desse enunciado 30 da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, que você vai perceber... Volta lá, nessa parte. Aí eu vou falar de novo do 30. Basta... Pode? Basta vocês perceberem, então, a sinalização dessa interpretação ser feita de forma ampla na análise do enunciado 30 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que prevê que a tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 2º do CPC, será concedida ao autor quando a pretensão do autor estiver de acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ou
com tese prevista em súmula dos tribunais, independentemente de caráter vinculante. Vocês percebem, então, que esse enunciado 30 já interpreta o inciso 2º de forma elástica. E aí, essa interpretação de forma restrita, eu creio que ela não vai prevalecer. Mas isso, pessoal, teremos que aguardar o posicionamento dos tribunais superiores. O que nós temos aqui são enunciados que interpretam esse artigo 311. E aí, pessoal, cito aqui também, da tutela de evidência nos tribunais superiores, o recurso especial 1.189.008 do Mato Grosso, que na ação de improbidade administrativa diz que o decreto de disponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio legitimado passivo, uma vez que o perigo imóvel está implícito no artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, esse termo tutela de evidência, nesse recurso especial que eu citei, já está sendo discutido acerca dele. E aí eu creio que a utilização prática vai depender do conhecimento dessas hipóteses do 311 por todos os operadores do direito. Qual seria a vantagem, portanto, da utilização da tutela de evidência em detrimento da tutela provisória tradicional? Seria que a tutela de evidência ela não necessitaria do periculum in mora. E nesse caso, seria muito mais fácil você comprovar os requisitos da probabilidade do direito sem necessidade da utilização do periculum in mora. E aí você vai ter que, claro, analisar de forma específica, caracterizar um dos incisos do artigo 311 do CPC. Agora, pode ir direto agora. Pular aqueles dois. Fecha.